percebo que aqui entre quem está assistindo fica oscilando. Eu acredito que seja a internet. A minha também não está dessas coisas, não. Eu tive que sair do Wi-Fi para 3G aqui, roteando pelo celular. Mas vamos lá, se houver qualquer problema de imagem, de som, vocês me avisam, beleza? Então, gente, é o seguinte, o tema da live é mercantilismo e expansão marítima. Não sei se vocês lembram, mas o nosso último assunto foi absolutismo. Na verdade, esses três temas eles estão completamente interligados, certo? Absolutismo, expansões marítimas e mercantilismo. A gente separa por uma questão didática, por uma questão metodológica, certo? Para que vocês possam entender melhor o que significa cada um desses temas. Mas dificilmente a gente vai conseguir entender cada um desses assuntos isoladamente, por isso que a gente tem que entender o todo, né? E aí está inserido naquele processo que a gente viu já desde o final do ano passado, que é as transformações que acabaram gerando o mundo moderno, que acabaram gerando a modernidade, e que efetivamente também foram um pontapé inicial para o início do capitalismo. Então a gente viu uma série de transformações do ponto de vista urbano, do ponto de vista cultural, com o Renascimento, do ponto de vista religioso, com a Reforma Protestante, e do ponto de vista também político, com o absolutismo, né? Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui. Com relação ao absolutismo, né? Porque, na verdade, o absolutismo ele tem a ver, por exemplo, ele vai ser o aspecto político de um movimento que a gente chama de antigo regime, certo? Que tem como aspecto econômico o mercantilismo, né? E outra coisa é que as expansões marítimas, as grandes navegações e o processo de colonização, a gente vai esses fatos, né, as grandes navegações, só podem ocorrer a partir da emergência de um Estado centralizado, né? Então, o absolutismo, na verdade, ele tem a ver com o processo de centralização política, certo? Pelo qual a Europa passou, pelo menos aí do século XIV em diante, certo? Com diferentes modelos, né, e com diferentes intensidades nos diferentes países. Foi o período aí que a gente pode dizer que foi de centralização política e formação dos Estados nacionais europeus, né? Os Estados nacionais eles acabaram sendo formados no sentido de unificação das fronteiras, unificação monetária, unificação de impostos, né? Quebra das barreiras alfandegárias dentro do seu território e, principalmente, o fortalecimento nas mãos do poder do monarca e o monopólio da violência do poder do monarca, né? Então, o monarca ele detinha nas suas mãos o poder militar a partir, né, da diminuição da força militar dos nobres. Tinha também em suas mãos o processo de centralização dos impostos, de centralização da moeda, né, de centralização, enfim, da burocracia. Então, esse absolutismo ele foi uma prática política que foi criada na Europa a partir ali entre o século XIV e o século XV e que defendia o poder total na mão dos reis, que defendia o fortalecimento nas mãos dos reis, né? O absolutismo ele vai ser a base do antigo regime, né? Que envolve também o mercantilismo, do ponto de vista econômico, e os estamentos sociais, né? E inicia, nesse caso, com uma aliança entre os reis e a burguesia, visando fortalecer, visando enfraquecer o poder da igreja e dos nobres, certo? E gerar o surgimento, nesse caso, das monarquias nacionais. Então, as monarquias nacionais, os estados nacionais, se formam a partir de um processo de enfraquecimento
de poderes que eram mais preponderantes durante a Idade Média, como os nobres e a igreja. Então, o fortalecimento do poder real se dá em concomitância com o enfraquecimento da igreja e com o enfraquecimento da nobreza. A nobreza perde o seu poder militar, principalmente, perde grande parte do seu poder de arrecadação de impostos e de tributos e passa, certo, a ser pagos pelo Estado para alcançar cargos na burocracia e cargos na chefia do Exército Nacional comandados pelo rei. Então, esse é o processo de enfraquecimento da nobreza e fortalecimento do rei, fortalecimento da monarquia. Certo? A primeira dessas monarquias foi a monarquia portuguesa, que desde a Revolução de Avis, em 1358, ou seja, no final do século XIV, essa monarquia se fortalece. Ela se fortalece a partir digamos assim, da independência do condado portucalense, certo? Ainda no século XII, então o processo de formação da monarquia portuguesa dura cerca de um século. Esse condado portucalense se torna independente do reino de Castela, que hoje dá origem a Portugal. E se deu também no processo de reconquista de territórios da Península Ibérica aos mouros, que haviam conquistado essa região desde pelo menos o século VIII. Gente, eu estou fazendo só uma revisão, mas se tiverem dúvidas, podem fazer a pergunta aí no chat. E aí, esse processo de formação dos Estados Nacionais vai se dando, por exemplo, no século XV, na Espanha, em 1482, quando finalmente, a partir da junção do Reino de Castela e do Reino de Aragão, com os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, expulsam completamente os mouros do território que vai ser a Espanha. E o processo de formação da Espanha, por exemplo, vai durar pelo menos até o século XVIII, com a conquista da Catalunha, de Barcelona, por exemplo, e depois com a completa anexação da região da Galícia no século XIX. Então, esse processo também vai ser lento. O processo de formação das monarquias nacionais de França e Inglaterra vão se dar depois. Então, Ivana, o Estado Nacional é tipo um país? Vamos dizer que é tipo um país, certo? Mas aí é o processo de formação esse Estado Nacional, na verdade, ele vai ter uma série de instituições, ele vai ter uma série de características. Né? O Estado Nacional, por exemplo, ele vai ter fronteiras definidas, e essas fronteiras definidas elas vão estar sob a autoridade de um monarca. E, além disso, essas fronteiras definidas sob a autoridade de um monarca vão estar sob, digamos assim, leis, sob impostos e sob moedas que vão sendo unificadas com o tempo. E aí esse território, leis, moedas, impostos, eles vão, obviamente, e principalmente um exército nacional sob o domínio do rei, eles vão estar sob, nesse caso, o domínio do monarca. No caso, esses estados nacionais eles vão se formando enquanto reinos, de fato. Então você vai ter o reino de Portugal, e aí antes você tinha o reino de Navarra, o reino de Aragão, o reino de Castela. Esses reinos, por exemplo, de Navarra, Aragão e Castela, vão dar origem ao Estado Nacional Espanhol, a partir de um processo de anexação liderados pelo reino de Castela e pelo reino de Aragão, cujos monarcas vão se casar, Isabel e Fernando, chamado de reis católicos, e esses reis do reino de Aragão e de Castela, eles vão partir para o processo de unificação daquilo que será um dia a Espanha. No caso de França e Inglaterra, esse processo vai se dar a partir da chamada Guerra dos 100 Anos, certo? Ou seja, a Guerra dos 100 Anos vai gerar o processo de formação do reino inglês e depois do reino francês. E no caso da Inglaterra, vai gerar o reino, né, o Reino Unido da Grã-Bretanha, quando a Inglaterra vai dominar o país de Gales, vai dominar a Escócia e vai dominar a Irlanda, que eram reinos diferentes, mas eles vão passar por um processo de submissão em relação à Inglaterra.
Então é isso, é tipo um país, é tipo um reino, trocando em miúdos, digamos assim. Né? Então, esse processo, né? Esse processo de unificação e esse processo de concentração do poder nas mãos dos reis vai estar sendo, digamos assim, defendido por algumas teorias. Né? Por exemplo, Thomas Hobbes. Ele era inglês e escreveu Leviatã em 1651, certo? Ele vai dizer que no estado natural o homem é o lobo do próprio homem. E por isso o homem ele vai ceder parte da sua autoridade, certo? Para que o reino, digamos assim, para que o rei tenha poder total para garantir a sua segurança. Ou seja, no estado em que os homens lutam entre si, aí você pode fazer uma metáfora com as disputas entre os diversos nobres na Idade Média, as disputas entre esses diversos nobres, na verdade, enfraquecia todo o reino. E aí, você entregar o seu poder nas mãos dos reis a partir de um contrato social, esse rei, com poder total nas mãos, ele garantiria a sua segurança. Né? Outro pensador importante, aí a gente lembra de Maquiavel, certo? Que em 1532 escreveu O Príncipe, que era, né? A partir do Príncipe, Maquiavel vai tirar a política das mãos da moral e da religião. A política vira uma coisa dos homens, né? Ou seja, os reis eles devem agir de acordo com as razões de Estado e não com as razões da moral e da religiosidade, certo? Ou seja, a ideia de que, entre outras coisas, o rei ele deveria agir, o príncipe ele deveria agir pelo amor, mas o amor poderia gerar traição. Então, nesse caso, era melhor o governante ser temido do que ser amado por seus súditos, porque se eles fossem temidos, os súditos pensariam duas vezes antes de traí-lo. Né? Tem outros, como Jean Baudin, por exemplo, onde, nos 6 livros sobre a República de 1576, ele vai dizer que o limite do rei, certo, são as leis divinas e a lei natural. Ou seja, apenas as leis divinas têm a capacidade de, digamos assim, contrariar a vontade do rei. E Jacques Bossuet, né, vai elaborar a lei do direito divino dos reis, onde o rei se torna representante de Deus na Terra. Né? O ápice, digamos assim, do absolutismo foi o reinado de Luís XIV, um soberano que reinou na França entre 1638 e 1715. Não minto, ele viveu entre 1638 e 1715. Ele era chamado de Rei Sol, certo? Ele era chamado de Rei Sol. Ele foi um dos maiores nomes do absolutismo europeu. Ele é considerado, digamos assim, esse ápice do absolutismo europeu, certo? É dele a célebre frase: o Estado sou eu. Ou seja, a vontade do Estado, a autoridade do Estado se resumia na sua própria pessoa, certo? Então, Rafael que está perguntando por que houve a dissolução dos vínculos feudais. Na verdade, Rafael, isso é fruto de um longo processo de transformações que a gente pode remeter lá para o século XII, século XIII, certo? Com o processo de renascimento das cidades, o renascimento do comércio, certo? O crescimento populacional, aumento da produção de alimentos, aumento populacional, certo? Aumento do comércio, certo? E isso acabou gerando uma dissolução nos antigos vínculos feudais. As cidades passam a ter mais importância, muitos servos passam a viver nas cidades, e isso acaba rompendo com a autoridade dos senhores feudais. E isso, ao longo de 2 a 3 séculos, vai acabar gerando o rompimento desses vínculos feudais. Então, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna não se deu de um dia para o outro. Foi um processo lento, longo e cheio de idas e vindas, certo? De marchas e contramarchas, que acabaram gerando essa dissolução desses vínculos feudais. O básico desses vínculos feudais, o elemento básico desse vínculo feudal era exatamente a relação entre senhor e servo, em que o servo devia uma série de obrigações para os senhores feudais. Né? Com o aumento da produção de alimentos, o aumento populacional, o crescimento das cidades, esses servos
muitos desses servos deixam de estar sob a autoridade do senhor feudal, e muitos desses servos passam a habitar as cidades, passam a viver do artesanato e do comércio, e todos esses elementos juntos, eles acabam gerando o processo de dissolução dos vínculos feudais. Não sei se me fiz responder, Rafael. Se sim, você disse, não, eu posso, digamos assim, adiantar só, tentar responder melhor sua pergunta. Mas é isso. Na verdade, foi apenas uma rápida explanação aqui para a gente tratar especificamente do mercantilismo e da expansão marítima. Então, especificamente, o que foi o mercantilismo? Porque o Estado era considerado uma nação, já que eram os reis que mandavam perante a lei. Então, a gente chama de Estado-nação, né? Já que efetivamente é uma terminologia da ciência política, da história, que explica exatamente a formação da unificação desses estados europeus durante esse período aí, por exemplo, entre o século XIV, e esse processo ele vai durar pelo menos até o século XIX. É um processo longo porque ele vai acontecer de maneira desigual em diferentes partes. Por exemplo, Portugal forma o seu Estado-nação no final do século XIV. A Alemanha só vai formar o seu Estado-nação no século XIX. Olha só como esse processo é longo. A Espanha, no seu processo de formação do seu Estado-nação, vai durar pelo menos aí 3 séculos. Porque desde a conquista de Granada em 1492 até a anexação da Catalunha, de parte da Catalunha, que foi no final do século XVIII, ou melhor, início do século XVIII. Então, esse foi um processo que é considerado longo. Né? E, geralmente, o processo de formação do Estado-nação ele é o processo de formação de submissão de uma nacionalidade sobre as demais. Por exemplo, como eu falei para vocês, o exemplo da Espanha. A Espanha ela foi formada a partir da submissão dos outros reinos em relação a Castela. Então, o reino de Castela submeteu o reino de Leão, o reino de Navarra, o reino de Aragão, a Catalunha, a Galícia, Andaluzia, certo? O que mostra, por exemplo, o fato de que hoje na Espanha, né, na Espanha se falam vários idiomas, como o próprio catalão, como o galego, como o euskera. A própria ideia de que a gente chama hoje de espanhol, na verdade, é o castelhano, porque era a língua falada no Reino de Castela, que foi que capitaneou esse processo. Né? Então é mais ou menos isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? A live está rolando legal? Então, continuando aqui. Como eu falei, a gente não consegue falar desses temas de maneira separada, certo? A gente falou do processo de formação dos estados nacionais, certo? A gente falou desse processo de unificação de determinados territórios sob a autoridade de um rei. E a gente agora vai falar do mercantilismo, que foi o aspecto econômico, certo? O mercantilismo eram as teorias e as práticas econômicas desses estados nacionais formados também a partir do século XV, XIV, enfim. Então, se a gente pudesse dar aqui uma definição do que é mercantilismo, é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas que foram desenvolvidos na Europa moderna entre o século XV e os finais do século XVIII. Ou seja, o que a gente pode chamar de mercantilismo foi uma série diversa de práticas e de teorias também econômicas que ocorreram nos diferentes estados europeus ao longo do século XV ao século XVIII, mais ou menos. E por que eu falo de diversas? Porque, na verdade, cada país, cada nação acabou desenvolvendo concepções e práticas diferentes de como estabelecer a sua economia, de como desenvolver a sua economia. Né?
a gente pode distinguir pelo menos três modelos econômicos, né? Três modelos principais: o bulionismo, o metalismo, o cobertismo, ou balança comercial favorável, e mercantilismo comercial e marítimo. Eu vou destrinchar cada um deles para a gente, para ficar muito claro do que é que eu estou falando. E por que que os estados nacionais eles precisavam de práticas e de concepções de modelo econômico? Porque esses estados nacionais, quando eles foram passando pelo seu processo de unificação, eles precisavam, por exemplo, de financiar o seu exército permanente, certo? Eles precisavam financiar o seu exército permanente. Eles precisavam, por exemplo, financiar a sua burocracia. Eles precisavam também garantir, digamos assim, a sua preponderância com relação aos estados considerados rivais. Então, para o Estado Nacional conquistar um território que ele achava fundamental para o seu desenvolvimento, ele precisava fazer uma guerra. E para fazer uma guerra, precisa de um exército. Para um exército, precisa de armamento, precisa de pagamento de soldos para os soldados, precisava de mantimentos para que os soldados fossem alimentados. E aí, como um elemento fundamental da formação do Estado Nacional era a unificação do exército sob a autoridade do rei, era o rei que precisava manter todas essas despesas. O rei precisava, por exemplo, ter um corpo de funcionários burocráticos que garantisse, por exemplo, a fiscalização e a cobrança de impostos. Então, os reis precisavam, né, os estados precisavam dessa série de recursos para continuar funcionando. Então, eles precisavam né, de estabelecer meios para que esses recursos chegassem aos seus cofres. Beleza? Então, explicando aqui cada um desses modelos, o metalismo ou bulionismo. O que era essa concepção? Era a ideia, na verdade, de que o símbolo de riqueza de uma nação estava representado, né, pela quantidade de ouro e prata que o país deteria dentro do seu território, deteria dentro dos seus cofres. Né? Ou seja, para o que media a riqueza de um país era a quantidade de ouro, prata, metais preciosos, enfim, que esses reinos pudessem acumular dentro do seu território. Certo? Então, por exemplo, como é que os reis, como é que os reinos conseguiriam manter ouro e prata dentro do seu território? O comércio externo, ou seja, vender os seus produtos, que deveriam trazer moedas para a economia interna do país. E aí entra, por exemplo, as grandes navegações e entra, por exemplo, o sistema colonial. Ou seja, de que maneira eu posso, o rei pensa assim, de que maneira eu posso trazer ouro e prata para dentro do meu país, para dentro do meu estado, né? Com comércio externo e também com exploração de territórios conquistados. Então, por exemplo, um grande defensor do bulionismo e do metalismo era o Reino da Espanha. Quando a Espanha conquista a América em 1492 e daí parte para conquistar o México e o Peru e os Andes, né, os reinos andinos dos Incas, os espanhóis colocam as mãos em quantidades absurdas de ouro e de prata e passa, certo, a estabelecer essa meta de sempre trazer o ouro para dentro da Espanha e garantir que esse ouro não saia da Espanha. Isso aconteceu entre Portugal e Brasil,
Então, Luiz, exato, ou seja, um elemento fundamental aqui era também o chamado pacto colonial, né? Criar uma série de intervenções, uma série de práticas protecionistas, medidas protecionistas, para evitar que esse ouro, que essa prata, não saísse dos seus territórios. Né? Então, nesse caso, Espanha, por exemplo, explorou toneladas de ouro das sociedades indígenas da América, como os maias, os incas, os astecas. Só que nesse caso, eles não promoveram o investimento dessas riquezas em atividades lucrativas, como, por exemplo, a indústria. Porque no caso dessa concepção bulionista, você tinha que manter intacto, certo? A quantidade e, se possível, aumentar a quantidade de ouro e prata dentro do país. Passava-se também pela concepção de que a economia ela era estática e que a economia era uma soma zero, ou seja, a ideia de que o ouro deveria permanecer dentro do meu território, porque se ele saísse do meu território, ele não mais retornaria. Era uma ideia de estática de economia e uma ideia de soma zero, em que, na verdade, qualquer tipo de possibilidade de saída de recursos financeiros, de recursos econômicos do país, significaria a derrocada econômica desse país. A Lininha, a Aline Rosa. Gente, quando vocês, se vocês têm apelidos, dizem quem são vocês, porque fica difícil. Eu descobri quem é, mas agora eu descobri que é a Aline Rosa. Tem outra figura aqui interessante que tinha lá em cima, um merda qualquer. Fica difícil saber quem é essa figura. Né? Vira meme isso, né? Que aí eu não sei com quem é que eu tô falando. Mas agora eu sei que é a Aline Rosa, mas um merda qualquer, de fato, eu não sei quem é. Fica difícil. Né? Então digam quem são que eu fizer a pergunta. Se não tiver o nome correto aqui no chat. Né? Então, Aline, se eles colonizaram outros países seguindo esse modelo, nesse caso não, Aline. Nesse caso, eles não vão colonizar outros países europeus. Primeiro eles vão tentar aumentar, o fluxo de caixa a partir do comércio com o Oriente. E aí a gente vai entrar no outro assunto, por exemplo, que é o aspecto das grandes navegações. Por que Portugal, Espanha, depois Inglaterra, França, Holanda se lançam nas grandes navegações, se lançam para a expansão marítima? Pela necessidade de ampliar o comércio, de ampliar o fluxo de comércio, certo? Para, a partir da ampliação desse fluxo de comércio, estabelecer, né? Estabelecer o aumento desse ouro e dessa prata dentro do seu território. Então, o que vai acontecer, na verdade, entre os países europeus, o que vai acontecer vai ser uma competição entre eles. Uma competição por mercados e uma competição por conquistar a fonte desses produtos que tinham lucratividade dentro do comércio europeu. Então, Aline, não havia colonização entre eles, mas havia competição. E aí os desdobramentos das grandes navegações e do processo de colonização ocorreu exatamente por conta da competição entre esses países. Entendeu? Então, assim, no caso de Espanha e de Portugal, eles defendiam o bulionismo e metalismo, exatamente porque eles queriam manter, pelo máximo de tempo possível, a maior quantidade possível de ouro e prata dentro do seu território. E queriam evitar que esse ouro e que essa prata fosse destinada também para outros países. Por isso, por exemplo, se estabelecia a prática, né, de portos únicos, o exclusivo colonial, para evitar que as riquezas que eram provenientes da exploração colonial acabassem sendo desviadas para outros países. Embora Portugal e Espanha lutando para que isso acontecesse, isso não foi possível, a gente vai ver mais adiante. Né? O incentivo às manufaturas, que foi muito presente tanto na Inglaterra quanto na França. O governo ele estimulava a manufatura
o desenvolvimento de manufaturas dentro dos seus territórios. Então, como o produto manufaturado era mais caro do que as matérias-primas ou gêneros agrícolas, a exportação de produtos manufaturados, nesse caso, era a certeza de bons lucros, aquela ideia do valor agregado. Então, a Inglaterra, por exemplo, tinha uma manufatura muito importante de produtos têxteis a partir da lã. Então, em determinado momento, a Inglaterra proibia que se exportasse lã bruta. Por que proibia que se exportasse lã bruta? Para que as suas manufaturas tivessem acesso a uma mercadoria com preço barato e que essas manufaturas pudessem produzir os produtos de lã, e que eles pudessem exportar esses produtos de lã com um preço mais elevado. Rafael, por que o mercantilismo não conseguiu se sustentar durante muito tempo? Então, Rafael, esse já está adiantando o que a gente vai chamar das revoluções burguesas, né? Porque, efetivamente, a economia ela vai se transformando e as práticas mercantilistas elas começam a deixar de fazer sentido para, por exemplo, os burgueses. Né? Não, Rafael, ótimo a sua pergunta. Né? Porque, na verdade, essa prática, esse período que a gente está falando aqui, né, de entre século XV e século XVIII, vai ser, de maneira genérica, o que Marx vai chamar de acumulação primitiva do capital. Ou seja, vai ser esse período em que vão se dar as condições necessárias para que o capitalismo possa efetivamente se estabelecer como modo de produção dominante. Aqui a gente está falando ainda da transição entre feudalismo e capitalismo. Né? Essas práticas elas não são nem completamente feudais e nem completamente capitalistas. No final do feudalismo, por exemplo, a gente vai ver o desenvolvimento do comércio e das manufaturas. A gente vai ver, por exemplo, as corporações de ofício, o desenvolvimento das corporações de ofício e o desenvolvimento das guildas comerciais. Esse processo de fortalecimento, de estabelecimento do mercantilismo já vai ser um processo de tentativa de superação desse primeiro momento, certo? E de um processo mesmo de tentativa de expansão do processo de acumulação. Inicialmente, esse processo de expansão da acumulação capitalista vai se dar pela expansão comercial. E aí entram, né, as grandes navegações e entra o processo de colonização, principalmente da América nesse momento. E aí, tanto essa expansão comercial via grandes navegações e o processo de colonização da América vai gerar o capital necessário para o processo de fortalecimento e de estabelecimento específico do processo de capitalismo, né, do capitalismo, que vai desembocar lá no século XVIII, na Inglaterra, primeiramente, na Revolução Industrial. Então, todas essas tentativas que visam, por exemplo, aumentar o capital de um país, aumentar, digamos assim, a quantidade de riqueza circulando dentro de um país, vai gerar, a princípio na Inglaterra, no século XVIII, pelo século XVIII, que a gente conhece como Revolução Industrial. Beleza? Então, assim, esse incentivo aqui às manufaturas, né, é porque efetivamente a manufatura, o produto manufaturado, ele tem valor agregado muito maior do que o produto in natura, do que as matérias-primas ou gêneros agrícolas. E a proteção alfandegária. O que seria a proteção alfandegária? Os reis, eles criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Certo? Ou seja, aqui vai se estabelecer uma competição entre os países, porque todo mundo quer vender o seu produto, mas o outro país que poderia comprar também cria mecanismos, cria medidas para evitar que esses produtos entrem no país. E de que forma? Aumentando as taxas e aumentando os impostos. E para que se estabelecia o protecionismo alfandegário? Para efetivamente estimular a indústria nacional,
e também evitar a saída de moedas para outros países. Ou seja, se concebia que a economia era uma soma zero, o país tinha que evitar que as moedas sangrassem em direção a outros países. E aí, o que é que isso gerava? Gerava a necessidade de que o produto importado fosse muito mais caro do que o produto nacional, para desestimular o consumo desse produto importado. Beleza? E aí o pacto colonial era um elemento fundamental nessa tentativa, primeiro, de impedir que as riquezas sangrassem para outros países e também garantir a entrada exclusiva de ouro e prata dentro do seu próprio território. Né? As colônias europeias, por exemplo, dentro do pacto colonial, deveriam fazer o comércio apenas com suas metrópoles. Nesse caso, era uma garantia de vender caro e comprar barato, e obter produtos que também não eram encontrados na Europa. Por exemplo, dentro desse contexto do Pacto Colonial, ocorreu o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial, assim como ocorreu o ciclo do ouro no Brasil colonial. Certo? Ou seja, a colônia ela só poderia comercializar com comerciantes da metrópole a partir de um porto definido pela metrópole e a partir de navios que fossem da metrópole. Ou seja, pelo Pacto Colonial, o Brasil só poderia comercializar direto com comerciantes portugueses em um porto definido, primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, por exemplo, e em navios portugueses. Obviamente que o tráfico acontecia e obviamente que havia uma sangria desses produtos. E no caso português, grande parte do financiamento do ciclo da produção do açúcar era proveniente primeiro de banqueiros e financistas genoveses e depois de banqueiros e financistas holandeses. E aí um outro aspecto do mercantilismo vai ser efetivamente a balança comercial favorável. Ou seja, o esforço era exportar mais do que importar. Dessa forma, entraria mais moedas do que sairia moedas, deixando, nesse caso, o país em boa situação financeira. Ou seja, dentro da ideia da balança comercial está a ideia do protecionismo econômico e está a ideia também do metalismo. Ou seja, era preciso, nesse caso, evitar a saída de moedas e estimular a entrada de moedas. E aí, qual era a ideia da balança comercial favorável? Era a ideia de você vender mais e comprar menos. Por isso, por exemplo, o estímulo à manufatura interna, à manufatura nacional. Por isso, o estímulo para as grandes navegações e para o pacto colonial. E por isso, o estímulo também do protecionismo alfandegário. Certo? Então, aí a gente resume em linhas bastante genéricas o que foi o mercantilismo. Só que em cada país esse mercantilismo ele funcionou de uma maneira diferente. Como eu falei para vocês, em Portugal e Espanha, o mercantilismo ele se caracterizou com metalismo ou bulionismo. E aí um exemplo muito claro disso é que em Portugal e Espanha, o ouro e a prata retirados da América, eles não serviram para a prática de outras atividades econômicas. Eles não serviram para o financiamento de outras atividades econômicas e para o crescimento da economia. Eles foram entesourados, foram transformados em joias, em bachelas, na decoração das igrejas e dos palácios, porque, no caso, o ouro em si, a prata em si, eram considerados riqueza, eram considerados, por si só, símbolo de riqueza e de poder. E daí, diferentemente da Inglaterra, que se apossou do ouro e prata produzidos por Portugal e Espanha na América, né, e os holandeses também utilizaram esse ouro e essa prata para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como o comércio e a manufatura. Então, por exemplo, a Inglaterra e a Holanda
tiveram como características fundamentais a ideia de que a atividade mercantil seria um motor da economia. É isso, Rafael. A ideia era exatamente essa: vender mais e comprar menos. E daí você poderia reinvestir esse dinheiro, esse capital, em outras atividades econômicas, certo? Estabelecer medidas, por exemplo, para fortalecer a sua própria atividade comercial. Né? Então, nesse caso, no caso de Inglaterra e de Holanda, a atividade mercantil era esse motor da economia, ou seja, desde que o comércio gera riqueza para os povos. É o que a gente pode chamar de capitalismo mercantil, capitalismo comercial. Isso vai variar entre os teóricos, isso vai variar entre os especialistas. Mas esse vai ser o período de expansão da atividade comercial, e esse período da expansão da atividade comercial vai acabar gerando uma acumulação de capital que vai sendo reinvestido concomitantemente. Só que o comércio, o comércio por si próprio, ele não era símbolo de riqueza, porque se você compra muito, você está fazendo comércio. Mas se você compra muito, necessariamente você não está, digamos assim, gerando capital. O comércio, nesse caso, só gerava riqueza se exercesse no quadro de uma balança comercial favorável. Né? Nesse caso, o valor das vendas, e não só das vendas, dos fretes, do seguro, deveria exceder o valor pago das compras, certo? Pago nas compras. Ou seja, balança comercial favorável. Vendas e fretes seguros deveriam exceder o valor das compras e dos serviços pagos. No caso da Inglaterra, especificamente, a coroa inglesa, e mesmo depois da Revolução Inglesa, o governo inglês, na verdade, tomou uma série de medidas visando proteger o comércio inglês. Né? Essas medidas elas foram chamadas de atos de navegação. Pelos atos de navegação, a Inglaterra foi fortalecendo o seu comércio, fortalecendo a sua agricultura e fortalecendo a sua manufatura. E tentando se proteger da concorrência de outros países, como Holanda, França e, em menor sentido, Portugal e Espanha. Então, o ato de 1651 proibiu a entrada nos portos ingleses de barcos que transportassem mercadorias que não fossem de origem dos seus países. Ou seja, a Inglaterra impediu, a partir desse ato de 1651, que navios, por exemplo, de Portugal, entrassem nos seus portos e trouxessem produtos holandeses, por exemplo. Pelo ato de 1660, o comércio entre as colônias e a Inglaterra deveria ser efetuado apenas por navios ingleses. Pelo ato de 1663, os colonos apenas podiam vender os seus produtos à Inglaterra e só a ela poderiam comprar os bens de quem necessitasse. Isso acabou gerando um certo atrito entre a Inglaterra e seus colonos na América do Norte. Certo? Os atos de navegação de Cromwell, por exemplo, favoreceram o crescimento da marinha mercante, o desenvolvimento do comércio e a expansão colonial inglesa. E Londres acabou se tornando o maior centro econômico do mundo, isso em longo prazo, transformando-se, nesse caso, num grande entreposto de mercadorias coloniais como o açúcar, o algodão, o tabaco e o chá. Não existe anarcocapitalismo não, meu querido. Isso aí é conversa de quem não entende história. Não existe anarcocapitalismo não, para começo de conversa. O anarcocapitalismo é uma contradição em termos, para começo de conversa. O anarquismo começa... O anarquismo é uma teoria política, é uma prática política proveniente do século XIX contra o capitalismo. E essa ideia da prática do capitalismo sem ausência de Estado, isso é uma falácia. E não tem nenhum modelo dentro da história. O capitalismo surge a partir, certo, da sua associação com o Estado. Sem o Estado não há capitalismo. A gente está acabando de falar disso. Estamos acabando de dizer que, sem as proteções dos atos de navegação, a Inglaterra
não se tornaria a precursora da indústria e não se tornaria, certo? Sem o protecionismo interno contra outros países, os Estados Unidos não se tornariam a potência mundial que se tornaram, certo? E sem o Estado, a Alemanha também não se tornaria a grande potência industrial que se tornou do final do século XIX, início do século XX. Ou seja, o anarcocapitalismo é uma falácia. Beleza? A gente pode discutir isso depois, mas historicamente não tem base, não tem como se sustentar essa concepção, compreende? Mas voltando aqui. Então, pelos atos de navegação, a Inglaterra evitava, por exemplo, que barcos, que navios de outros países comercializassem com seus portos e comercializassem seus produtos. Isso gerou um fortalecimento significativo da marinha mercante inglesa, que, num futuro, certo, se tornaria a marinha mercante mais poderosa do mundo. Mas a marinha mercante inglesa só se tornou a mais poderosa do mundo por causa do protecionismo do Estado e da interferência da coroa inglesa nos aspectos econômicos. Ou seja, na gênese do capitalismo inglês está a ação fundamental do Estado. O Estado, por exemplo, vai impedir em determinado momento que se exporte lã em estado bruto, para desse modo evitar que uma matéria-prima barata e em abundância pudesse incentivar a produção dos seus rivais e para que os seus manufaturadores tivessem acesso a esse produto barato e em quantidade, para desse modo estimular a produção da indústria inglesa, da manufatura inglesa. Ok? Então, a Inglaterra vai se o mercantilismo inglês, para a gente resumir, vai se dar a partir, né, da intervenção na economia com a regulamentação na indústria, ou melhor, na agricultura, no comércio e na manufatura, comércio e agricultura. É isso. No caso da França, certo? No caso da França, na verdade, Galvão, eu lhe diria que anarcocapitalismo é coisa de Illuminati e coisa de terraplanista. Eu boto na mesma... Para mim, na mesma instante, estão os terraplanistas e os anarcocapitalistas. Certo? Só isso. Porque eu falo como professor de história, e como professor de história eu tenho que colocar as coisas dentro da história. E, como eu acabei de explicar, o anarcocapitalismo ele não se sustenta a partir de uma análise histórica. E aí, assim, aqui na França, o mercantilismo ele vai ter como características o que a gente chama de cobertismo. Por que cobertismo? Porque o seu nome é derivado de Jean-Baptiste Colbert, que era o ministro das Finanças de Luís XIV, aquele mesmo do Estado sou eu. Os objetivos de Colbert eram o crescimento econômico e o engrandecimento da economia, pelo incremento da produção da manufatura, pelo fortalecimento do comércio exterior e também pelo aumento das áreas coloniais. Quais eram os meios do colbertismo? Os meios de desenvolvimento. Criação de manufaturas reais, apoiadas e protegidas pelo Estado, principalmente a partir da manufatura de produtos de luxo, como tecidos, modernização de técnicas e processos de fabricação, concessão de privilégios fiscais e jurídicos às manufaturas, fiscalização e controle rigoroso de produtos, a regulamentação do trabalho, como tabelamento de salários, aumento das horas de trabalho, para que, nesse caso, o custo de produção fosse baixo no final. Adoção de medidas
protecionistas alfandegárias, certo? Como taxas alfandegárias que favorecessem a saída de produtos e impedissem a entrada de produtos estrangeiros, né? Impedisse a entrada de produtos importados. Além disso, Colbert estimulou a formação de companhias de comércio, né? Como a Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia do Senegal, da Guiné, Companhia do Levante e do Norte. Além disso, alargou as áreas comerciais, as áreas coloniais, com a expansão dos territórios tanto nas Américas como no Oriente. Uma outra coisa importante voltando aqui do mercantilismo inglês vai ser a formação também das companhias de comércio, em que a coroa cedia o monopólio para que essas companhias do comércio acabassem explorando determinadas áreas comerciais. O Luan, geralmente as lives duram 1h30, no máximo. Certo? No caso do colbertismo, houve um certo fracasso. Primeiro porque, diferentemente da Inglaterra, que apoiou a produção agrícola, Colbert falhou no desenvolvimento da agricultura, o que acabou estagnando a economia rural francesa. Além disso, um excessivo dirigismo estatal, que acabou diminuindo o estímulo à iniciativa privada. Além disso, houve elevados gastos do Estado, principalmente com a guerra. E parte da nobreza também se opôs às medidas mercantilistas. Então, nesse caso, Luan, agora que eu tô lembrando de você, só podia ser Luan, é brincadeira, rapaz? Até aquilo vem perguntar que hora a aula vai acabar, bicho. É difícil, viu? Então, assim, na relação entre absolutismo e mercantilismo, certo? Para se fortalecer, o Estado absolutista ele precisava dispor de um grande volume de recursos financeiros necessário à manutenção de um exército permanente, de uma marinha poderosa, pagamento dos funcionários, manutenção do aparelho administrativo e ainda custeio dos gastos da corte, certo? Além das guerras com o exterior. E aí, o Estado absolutista ele precisava obter esses recursos econômicos de algum lugar. Por isso é que eles acabaram desenvolvendo uma nova política econômica que foi conhecida como mercantilismo. Certo? Se na Idade Média, no auge do feudalismo, a riqueza básica era a terra, na Idade Moderna, no apogeu do absolutismo, vão ser os metais preciosos e a expansão do comércio que passarão a ser a nova fonte de riquezas. Então, como eu havia dito, mercantilismo e absolutismo foram faces de uma mesma moeda. O mercantilismo, nesse caso, ele foi a política econômica dos Estados modernos na sua fase de transição para o capitalismo. Ou seja, nesse tempo, a gente fala de um pré-capitalismo ou de um capitalismo comercial. Certo? Nesse sistema econômico, o Estado exercia um rígido controle sobre todas as atividades produtivas e o objetivo era aumentar a produção de mercadorias, regulamentar os diversos tipos de artigos produzidos e estabelecer um sistema de tarifas para proteger o mercado nacional contra a concorrência dos produtos estrangeiros de outros países. O mercantilismo, nesse caso, era uma forma de nacionalismo que era baseado no intervencionismo estatal, no dirigismo econômico e no protecionismo alfandegário. Certo? Então, aqui a gente tem essa relação entre capitalismo, ou entre mercantilismo e Estado absolutista, que nesse caso era basicamente o mercantilismo era a face econômica do absolutismo. Então, falando agora de grandes navegações. E aí, o que foram essas grandes navegações especificamente? Elas foram o período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista em novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Né? Ou seja, essas grandes navegações e expansão marítimas foi exatamente esse processo em que os europeus
expandiram-se além de suas fronteiras e buscaram, digamos assim, contato com outras áreas por diversos motivos, né? Busca de especiarias, busca de metais preciosos, tentativa de romper o monopólio comercial das cidades, expansão da fé cristã e também um certo espírito aventureiro. A gente não pode deixar de falar da questão do espírito, dessa coisa do espírito aventureiro. Né? Quando foi que se deu o auge dessas grandes navegações? Principalmente entre os séculos XV e o século XVI, certo? Então, qual é esse contexto, né, de grandes navegações? Aí a gente já falou disso, é o contexto de expansão das atividades comerciais, né, onde os europeus passam a ter necessidade de uma série de produtos que vão ser encontrados apenas em outros mercados que não no mercado interno europeu. Né, produtos de luxo como tecidos, de seda, por exemplo, como especiarias como gengibre, pimenta, canela, cravo, o próprio açúcar, certo? Estes produtos eles detinham grande valor no mercado interno europeu, né? Desde pelo menos aí final do século XIII e século XIV, a Europa já vinha no processo de ampliação das suas atividades comerciais. Havia uma série de rotas comerciais, por exemplo, ligando o Mar Báltico ao norte ao Mar Mediterrâneo ao sul. Já havia uma série de rotas comerciais que ligavam a Europa. Rafael, por que eles mesmos não produziam? Porque efetivamente, se a gente pensar nos produtos tropicais, nos produtos exóticos que eram fornecidos no comércio oriental, eles não tinham como eram produtos naturais, dificilmente eles conseguiram produzir esses produtos. Por uma questão de natureza, ou porque eles ainda não tinham desenvolvido determinadas técnicas. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eles produziam açúcar de beterraba, mas o processo ele era muito demorado, era lento e era caro. Nesse caso, o comércio ele já estava se desenvolvendo, né? Já havia rotas no norte da Europa, né? Havia ligas comerciais como a região do Flandres, a região de Champagne, a região de Colônia, certo? Na região do Mediterrâneo já havia um intenso comércio ali, principalmente entre as cidades italianas. Já havia esse comércio entre a Europa e o Oriente, entre a Europa e a Índia, entre a Europa e a China. Né? Ou seja, já havia aqui um pleno desenvolvimento da atividade comercial. Certo? Como eu falei, a busca por especiarias, por produtos exóticos, por produtos de luxo, como perfumes, essências, tecidos. Né? Havia já essa busca importante desses produtos. Só que, por exemplo, a principal via entre a Europa e o Oriente era via Mar Mediterrâneo. E esse Mar Mediterrâneo, primeiro. Então, rapidinho. Então, Ivana, os piratas. Os piratas eles vão ser importantes como uma prática de atividade comercial financiada principalmente por Inglaterra e França para tomar os carregamentos de ouro que vinham da exploração das colônias espanholas. Ou seja, a pirataria era uma parte importante desse processo de acumulação de capital, já que esses navios carregados de ouro e prata, eles eram tomados de assalto pelos piratas, muitos deles a serviço da coroa inglesa. Então, assim, o comércio no Mediterrâneo, ele era primeiro dominado pelas cidades italianas, que cobravam impostos, pelos catalães, que também cobravam impostos, e a partir de 1456, os turcos tomaram Constantinopla. Constantinopla, depois vocês veem no mapa. Então, Aline, os corsários eram os piratas contratados, mas eles não deixavam de ser pirata, era apenas uma mudança de nome. A atividade deles não deixa de ser pirataria, porque eles eram chamados de corsário nesse sentido. A diferença é que eles estavam a serviço da coroa inglesa, principalmente.
Então, em 1456, os turcos tomaram Constantinopla, atual Istambul. Depois pesquisem aí no Google o mapa de Istambul. Onde é que está Istambul? Está no Estreito de Bósforo, que é a passagem entre o Ocidente e o Oriente. E os turcos simplesmente fecharam essa passagem. E aí, as cidades italianas, que eram as principais fornecedoras desses produtos orientais no mercado europeu, elas tinham que pagar uma série de impostos que encareciam muito esses produtos no mercado europeu. E daí era preciso buscar outra alternativa para se chegar especificamente a esses produtos orientais. Certo? Outras causas, digamos assim, a gente vai ter aí também o fortalecimento das monarquias nacionais, o desenvolvimento das políticas mercantilistas, o renascimento cultural, que vai melhorar as técnicas, vão melhorar o conhecimento do homem sobre o próprio mundo, sobre o oceano, né, sobre a própria geografia, o surgimento de novos aparelhos para navegação, por exemplo, a bússola, que já era de conhecimento dos árabes e dos judeus, o astrolábio, a caravela, a cartografia, certo? Também acabou se desenvolvendo nesse período. Então, assim, foi uma série de fatores que podem explicar, certo, a emergência das grandes navegações. Por exemplo, né, o fortalecimento das monarquias nacionais possibilitou que as monarquias nacionais se tornassem empresas que pudessem bancar a aventura da grande navegação, certo? Então, olha, um fator principal aqui, eu quero que vocês entendam, para a gente resumir, foi o bloqueio do comércio via mar Mediterrâneo, a partir do momento em que os turcos tomaram Constantinopla, que era um elo fundamental, era um elo fundamental de passagem entre o Ocidente e o Oriente. Além disso, o desenvolvimento de uma série de técnicas de navegação que permitiram uma melhor localização, digamos assim, dos navegadores no mar. Alívio das tensões sociais, de alguma forma, era algo secundário, mas, enfim, foram elementos importantes nesse processo. Né? Os portugueses acabaram sendo pioneiros. Né? Por que os portugueses foram pioneiros? O principal fator foi a centralização prematura. Como eu falei para vocês, os portugueses construíram, digamos assim, o seu Estado Nacional ainda no final do século XIV. Havia uma burguesia nacional importante e atuante. E Portugal tinha uma posição estratégica favorável. E, historicamente, né, os portugueses já tinham uma vida desenvolvida no mar. Eles eram importantes pescadores, por exemplo. A indústria pesqueira portuguesa já era muito importante. Né? Então, Portugal tinha prática de navegação. Então, já tinha alguns fatores importantes aqui, certo? De desenvolvimento da sua atividade marítima. E assim, nesse processo de aventura, gente, é aventura e empresa colonial ao mesmo tempo. Por que aventura? Porque marca o fato de expansão marítima, marca uma passagem importante de uma mentalidade feudal para uma mentalidade moderna, ao mesmo tempo que vai estabelecer também a passagem de uma economia feudal para uma economia capitalista. Do ponto de vista da mentalidade feudal para a mentalidade moderna, a navegação pelo mar, pelo oceano, ainda estava embebida de uma série de mitos, de uma série de fantasias. A ideia de que a Terra era plana, olha só, gente, a gente está falando de Terra plana ainda no século XIV e XV. A ideia de que a Terra era plana, que havia um abismo em que as embarcações poderiam cair. A ideia de que existiam monstros que poderiam engolir as embarcações. A ideia de que quando se chegasse na linha do Equador, a água do mar iria ferver, iria incendiar os navios. Ou seja, havia aí ainda uma série de elementos mitológicos
que só foram sendo superados mais ou menos com o avanço dessas navegações. Só foram superados mais ou menos com o avanço das chegadas em terras consideradas estranhas. E mesmo assim, com chegadas em terras estranhas, muitas vezes a fantasia suplantava a realidade. Certo? Só para adiantar o caso de Colombo, Colombo chegou na América em 1492. Colombo viajou 4 vezes para a América e Colombo não tinha sido convencido o suficiente de que ele tinha chegado em um novo continente. Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, que havia influenciado na conquista de um novo continente. Preste atenção, porque Colombo, como outros navegadores, interpretavam a realidade de acordo com suas crenças. E essas crenças que existiam desde a Idade Moderna, desde a Idade Média. Por exemplo, ilhas distantes, né? Ilhas onde haviam maravilhas, ilhas que significavam um paraíso na Terra. Havia a crença, por exemplo, de que o paraíso, na verdade, era aquele paraíso, o Jardim do Éden, que o paraíso era um local físico estabelecido em algum canto da Terra. Eles só estavam buscando descobrir. E Colombo chegou na América, em determinado momento, ele se convenceu que tinha descoberto o paraíso na Terra. Porque ele, ao mesmo tempo que era um homem moderno, que acreditava que a Terra era redonda, que entendia que a Terra era redonda e que ele poderia fazer a circunnavegação, quando ele chega num novo continente, ele não se convence disso, porque ele ainda está carregado das suas crenças medievais. Então, esse é um período bastante contraditório, e eu acho que Colombo é o cara que Colombo é o cara que não é coitado, Luiz. Na verdade, ele representa esse homem de transição. Ele traz, assim, ele simboliza exatamente essa contradição desse período. Ao mesmo tempo em que uma série de conquistas, uma série de desenvolvimentos vão gestar o mundo moderno, ainda há uma série de elementos do pensamento medieval presentes, certo? Então, por exemplo, havia a lenda de Preste João, né? De que havia uma ilha maravilhosa, né? Com uma série de riquezas, abundância de riquezas. Né? Havia uma série de relatos de ilhas que eram formadas completamente por ouro, que as pessoas se cobriam de ouro. Né? Quando os europeus chegaram na América, eles partiram em busca desse bendito Eldorado. Né? Quando o Pero Vaz de Caminha chega aqui no que hoje é o Brasil e envia uma carta ao rei que diz que ele interpreta a ação de um índio como se o índio estivesse dizendo que ele estavam próximos a uma mina de ouro. Né? A própria denominação de índio para os nativos que viviam na América já é um indício desse engano. Eles foram denominados de índios porque Colombo tinha convicção de que tinha efetivamente chegado nas Índias. Né? É o paradoxo, é essa contradição que representa esse momento de transição. Né? Então, esse era um elemento importante também. Então, a geografia do mundo ela foi sendo montada a partir do processo de descobrimento, né? A partir do processo de conquista. Por exemplo, o mundo conhecido nessa época estava relacionado basicamente com a Europa, a Ásia e a parte norte da África. Todo o resto era desconhecido. Quando os europeus denominaram a América de Novo Mundo, eles não estavam sendo metafóricos, eles estavam sendo literais. A América, na mentalidade do europeu, era de fato um outro mundo. Era de fato um novo mundo. Certo? As Índias, nesse caso, era um nome genérico para uma parte específica da Ásia, de onde saíam aqueles produtos que eram cobiçados pelos comerciantes europeus e pela sociedade europeia daquela época. Né? Então, assim, tem um livro aqui interessante. Cadê? Tem um livro que vai estar pelo avesso, né? Porque eu estou na webcam aqui do notebook.
mas esse livro aqui ele é chamado de A Invenção da América. Porque ele fala, na verdade, ele diz, na verdade, que com o processo de conquista da América e quando os europeus foram gradativamente conhecendo as diversas partes do continente, é que esse continente foi entrando efetivamente no conhecimento dos europeus e efetivamente esse novo continente vai entrando, digamos assim, no mundo conhecido dos europeus. Porque eles acreditavam que o mundo era aquele pedaço e muito interpretado pela Bíblia e pelas interpretações medievais da Bíblia. Né? Então, esse mundo que os europeus conheciam e que ele foi sendo gradativamente desmontado a partir das novas descobertas, né? Dos novos encontros. Né? Ou seja, o mundo ele foi o mundo europeu, o mundo conhecido pelo europeu, ele foi sendo ao mesmo tempo desmontado e montado em novas bases, porque tudo aquilo que os europeus conheciam, ele foi sendo desmontado e tendo que ser reconfigurado no processo mesmo de conquista de outros territórios. Né? E aí foi um passo a passo, de fato, porque para que Portugal conseguisse sair das ilhas do Atlântico Norte, das ilhas africanas do Atlântico Norte, até as Índias, foram quase 100 anos. Né? Ou seja, foi um período muito longo em que os europeus tiveram que confrontar visões míticas com a realidade com que eles estavam se batendo, visões míticas com a realidade que eles estavam se batendo, e aí a geografia do mundo foi sendo construída a partir desse processo. E é por isso que a gente diz que a geografia, vocês podem ver isso com a professora Cida, a geografia, o processo de estabelecimento da geografia e da cartografia é uma relação de poder. Porque os europeus foram conquistando os territórios e foram, digamos assim, denominando esses territórios e foram desenhando esses territórios de acordo com suas próprias concepções. Certo? Então vamos lá. O processo de conquista europeia começa na ilha de Ceuta, em 1415, por Portugal. É a primeira, digamos assim, grande conquista portuguesa. Certo? Nessa ilha de Ceuta é que Portugal começa a sua, digamos assim, o seu processo de expansão marítima. Em 1488, chega-se ao Cabo da Boa Esperança, a partir de Bartolomeu Dias. Só que assim, Ceuta está no norte da África, em 1415, e o Cabo da Boa Esperança, primeiro Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança, está no sul da África. Então, Portugal demorou, deixa eu ver aqui, fazer a conta, 73 anos para conseguir partir da conquista do norte da África para a conquista do sul da África. Esse processo, né, é o que a gente chama de périplo africano. E em 1498, via África, Vasco da Gama chegou às Índias, chegou na Índia. Né? Então, um período aí que durou cerca de 83 anos, da conquista de Ceuta até a chegada de Vasco da Gama às Índias. E nesse período de 83 anos, os portugueses eles fizeram completamente o contorno do continente africano, primeiro via Oceano Atlântico, depois via Oceano Índico e depois chegaram na Índia. Certo? E aí, nesse sentido, os portugueses eles acabaram abrindo uma nova rota de comércio entre a Europa e as Índias, já que esse processo ele estava sendo impedido via mar Mediterrâneo. Isso acabou gerando uma revolução no comércio europeu, porque os produtos que os venezianos, por exemplo, colocavam na Europa por um preço muito caro, por conta dos diversos impostos e taxas que eles tinham que pagar para os turcos otomanos,
os portugueses conseguiam colocar esses produtos no mercado europeu por um valor muito mais baixo, mesmo contando com as perdas que tinham nessa grande viagem. Então, os portugueses começaram a inundar a Europa com produtos de luxo e mercadoria e especiarias com preço muito menor do que os seus concorrentes venezianos conseguiam colocar na Europa. Isso aí deu uma certa vantagem econômica para os portugueses, pelo menos no primeiro momento. Certo? Nesse caso, voltando aqui, o Cabo da Boa Esperança ele foi circundado em 1488 e Vasco da Gama chegou na Índia em 1498, 10 anos depois. Certo? E aí, então os portugueses foram pioneiros, mas logo despertaram a cobiça de outros povos, principalmente, inicialmente, os espanhóis. E aí, Cristóvão Colombo, um genovês financiado pela coroa espanhola, em 1492, acabou chegando naquilo que se chamaria de América. Ele achou que tinha chegado especificamente, né? Ele achou que tinha chegado nas Índias, no reino de Cã, porque grande parte da percepção de Cristóvão Colombo sobre o que ele via era devido às suas leituras, né, das leituras que ele fazia de Marco Polo, que era um lendário comerciante, mercador que tinha passado um tempo na China. E aí a gente vai ter a chegada de Pedro Álvares Cabral naquilo que é o Brasil, numa viagem que deveria também chegar até as Índias, e de fato, na continuação da viagem, eles acabaram indo para as Índias. Né? Em 1419, houve a primeira viagem de circunnavegação, e onde primeiro se chegou ao chamado Oceano Pacífico. Isso foi obra em 1519 do espanhol Fernão de Magalhães. Então, essas vão ser as primeiras ou as viagens consideradas mais importantes. E aí, na disputa entre Portugal e Espanha pelas novas terras, eles contaram primeiro com a mediação do Papa. Em 1493, eles assinaram a bula Intercoetera, onde 100 léguas a partir de Cabo Verde, terras do lado ocidental pertenceriam à Espanha e terras do lado oriental pertenceriam a Portugal. Depois, essa bula Intercoetera ela foi substituída pelo Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, em 1494. 370 léguas a partir do Cabo Verde, terras ao lado ocidental pertenceriam à Espanha e terras ao lado oriental pertenceriam a Portugal. Esse tratado acabou substituindo o anterior. Então, nesse caso, Portugal e Espanha dividiram o mundo entre eles. Acontece que França, Inglaterra e Holanda, principalmente, não aceitaram. É tanto que a costa do que hoje é o Brasil sofreu sucessivas invasões de franceses e holandeses. Né? A costa da América Central e da América do Norte também foram constantemente invadidas por holandeses, franceses e ingleses que não aceitaram, digamos assim, essa divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. Né? Então, assim, um grande aspecto aí dessas navegações, um grande aspecto aí dessas conquistas territoriais foi o fato de que os europeus em geral tiveram contatos com povos completamente diferentes. Digamos que teria sido um dos maiores eventos da história, foi o choque entre povos, entre culturas, entre percepções de mundo completamente diferentes, e foi um choque violento. Violento do ponto de vista de que os europeus esmagaram populações, destruíram culturas e roubaram riquezas. Isso é inevitável, isso é inegável. Além disso, foi a partir das grandes navegações, do contato dos europeus com outros povos, principalmente com os africanos, que se estabeleceu a relação entre escravidão e raça. Né? Foi a partir do momento em que Portugal chegou a Celta e depois chegou às outras ilhas do Atlântico e no norte da África e depois em outras áreas
do litoral ocidental da África, que os portugueses passaram a ostensivamente utilizar a mão de obra escrava desses povos, e aí é e a partir desse momento histórico que há uma relação clara entre raça e escravidão. A escravidão sempre existiu, mas dificilmente estava atrelada à raça. E além disso, a escravidão ela passa a existir como um pressuposto importante do processo de exploração dessa mão de obra para gerar capitais, para gerar o processo de acumulação primitiva do capital. Então, o processo de atrelação, de atrelamento entre a raça negra, a própria invenção da ideia de raça negra é um processo, né, proveniente a partir desse contato. Ou seja, só a partir do momento que os portugueses né, que os europeus entram em contato com outros povos da África e os consideram negros, os chamam de negros e consideram eles inferiores, e aí, por considerá-los inferiores, eles acabam estabelecendo o processo de escravização desses povos e utilizando de maneira sistemática a mão de obra desses povos para exploração colonial na América, certo? É um processo que se dá a partir daí. Outras consequências, por exemplo, vai ser o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, ou seja, as rotas comerciais que eram feitas basicamente via mar Mediterrâneo, a partir das novas descobertas, a partir da descoberta de novas rotas pelos portugueses, e depois da conquista da América, fazem com que todo o circuito produtivo se dê não mais no Mediterrâneo e sim no Atlântico, porque o Atlântico vai ser essa via de ligação entre Europa e África e também entre Europa e América. Ampliação do comércio em escala mundial. Efetivamente, aqui a gente vai ter a interligação entre 4 continentes pela primeira vez, e aí você vai ter um processo de estabelecimento de um comércio triangular entre Europa, América e África, e articulando em relação a isso com a Ásia, que até o início do século XVI ainda mantém uma importância muito grande em relação aos produtos considerados de luxo. As monarquias europeias começam a se fortalecer nesse período, porque começam a ter acesso a recursos considerados muito maiores nesse sentido. O desenvolvimento técnico-científico, ou seja, aquilo que se encontra na América vai ser utilizado, inclusive, para ampliar o conhecimento europeu sobre a natureza, né, sobre a própria constituição da Terra. A Oceania ela só vai entrar nesse processo por volta do século XVIII e XIX. Começam a ser incluídas nesse processo, nesse período. Né? Também, no caso da América, né, como eu falei, esse eixo econômico que se transfere do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, né? Portugal, Espanha e depois Inglaterra, França e Holanda passam a ocupar os papéis de destaque na economia e as repúblicas italianas passam a entrar em declínio, porque até o final da Idade Média, até por exemplo, o início do século XIV, as economias mais ricas eram as economias das cidades italianas, como Veneza, Florença, Milão. Né? E aí Portugal e Espanha, inicialmente, depois Inglaterra, França e Holanda, passam a ser as economias mais importantes. Né? Os europeus começam a conhecer, né, uma série de animais e vegetais, né? E começam a ter o conhecimento muito maior aqui da flora, da fauna. Né? E, além disso, o afluxo de metais provenientes da América vai provocar uma revolução nos preços dos produtos. Por quê? Porque havia uma escassez de produtos de metais preciosos na Europa. Né? Tanto que se valorizava absurdamente a manutenção desses produtos, desses metais preciosos, dentro dos seus tesouros. Aí, quando a Espanha descobre e se apossa das minas de ouro e prata em Potosí e no México, esses metais eles vão inundar o mercado europeu,
fazendo com que ocorra uma alta histórica, melhor, uma alta histórica desses preços por conta da grande quantidade de metal circulando nesses países. A América se transformou, por exemplo, porque foram inseridos animais, plantas, técnicas e instituições pelos europeus. Além disso, os europeus trouxeram uma série de doenças em que os indígenas aqui eles não eram imunizados para isso. Então, morreu-se muito de gripe, de varíola, de sífilis. Além disso, os europeus impuseram a religião, né? Impuseram o cristianismo aos povos indígenas, certo? E muitos indígenas que se recusavam, sofriam uma série de represálias, inclusive com a morte. Então, gente, no mais, eu acho que é isso. Então, Ivana, existem registros de outras nações que também navegaram pelo mundo em busca de descobertas. Então, Ivana, tem-se alguns relatos que os vikings, por exemplo, chegaram na costa do atual Canadá por volta do século XI, século X, coisa assim. Só que, na verdade, isso não gerou um sistema. Né? Falam-se também dos fenícios, só que essas outras descobertas não geraram transformação na estrutura do mundo e no sistema econômico, político e social do mundo a partir de então. Por que as grandes navegações foram importantes? Porque foram elas que efetivamente geraram a integração do mundo, obviamente com uma hegemonia europeia. Foram as grandes navegações que permitiram que os europeus pudessem efetivamente enriquecer, né, pudessem efetivamente acumular o capital que efetivamente acabou gerando as transformações econômicas do mundo a partir daí. Não é que eles não aconteceram, é que, na verdade, enquanto um sistema, enquanto um processo de transformações das relações sociais, econômicas e políticas, as grandes navegações efetivamente foram importantes nesse sentido. Elas efetivamente geraram essa integração via hegemonia europeia. Beleza? Aí, Luan, 1 hora e 35 minutos. Fui fiel ao que eu tinha prometido. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente acaba ficando por aqui. Eu já mandei as apostilas sobre esses temas para vocês, viu? Vê lá no e-mail da turma. Tenho, tô lhe dizendo. Se fosse na aula normal, obviamente que eu ampliaria mais e duraria as 2 horas, né, Luan? Mas aqui o negócio é diferente. Não, não perdoa não. Certo? Eu não entendi não, Luiz. Como é? Tenta fazer uma live com o quê? Eu não entendi não. Ah, tá. Eu vou tentar articular com ela isso aí. Porque efetivamente a geografia ela se desenvolve concomitantemente com o processo de, da expansão, né, da expansão marítima. Então o mapa ele foi se desenhando de acordo com o processo de chegada em novas terras. Então o mapa ele não estava pronto, ele foi se estabelecendo nesse momento. Né? Então é nesse sentido. Então, como eu não manjo aqui dos Paranauê, eu poderia colocar os mapas aqui e tal, mas eu sou meio analfabeto com relação a essas novas tecnologias e estou tendo que me adequar a esse bagulho aqui. Mas eu não sei como colocar os mapas e tal. Eu poderia tentar fazer aqui, mas eu não sei não. Eu descobri depois como é que eu consigo
depois de muito me bater como é que faz uma live, imagina. Então, galerinha, vocês entenderam, compreenderam? Tem dúvidas? Então, assim, gente, conforme eu for fazendo novas lives, fique atento aos e-mails, certo? Porque conforme eu for fazendo novas lives, Luiz é o meu meio campo, né? Vai fazendo minha articulação. E aí, conforme eu for fazendo as lives, eu aviso para vocês via e-mail, mas eu sei que vocês têm a dificuldade de acessar e-mail, eu mando via Luiz. E aí, quando eu fizer a próxima live, vamos tentar manter aqui uma frequência semanal, assim como eu faço com o terceiro ano. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e convida mais colegas. Valeu? E é como um blogueirinho, né? Inscreva no meu canal, ative o sininho. Até mais, gente. Abraço. Tchau, tchau.